Oi, gente, bom dia. Mais uma aula de matemática aqui para vocês. Hoje, além da gente estar falando sobre o nosso conteúdo, a gente vai estar trabalhando um pouquinho do socioemocional, tá? Sei que eu já deixo todas as recomendações iniciais, mas já deixa o seu caderninho de bordo aí pronto, tá? Que é para fazer as anotações. Já pega lápis, borracha, caneta. Estarei disponível, tá bom? Para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo. E vamos para a nossa aula de hoje. Então, a gente está na semana 3, tá? E dentro dessa semana a gente está trabalhando o tema sustentabilidade. Eu sei que muitos de vocês já conhecem sobre o assunto e têm propriedade para falar sobre, mas eu sei que também é um termo desconhecido para algumas pessoas. Então fica de dica para vocês já pesquisarem sobre o assunto e terem esse conhecimento com relação a isso, porque é super importante na vida estudantil e na vida pessoal de vocês também. Estamos no dia 2 da semana 3, galerinha, então já deixa registrado, tá, no seu caderno de bordo, o conteúdo que a gente vai estudar hoje, a questão do socioemocional que trabalharemos também hoje. Vamos praticar, gente? Agora é um momento só seu, tá certo? A gente vai falar sobre o comércio local. E aí, vocês vão produzir, e o que vocês vão produzir agora que eu vou passar de recomendação, vocês vão me mandar a foto num PV ou me marcar no próprio Instagram de professora, porque eu quero ter disponível o que vocês produziram, tá certo? Um momento seu, compra local. Você sabia que comprar de comerciantes locais pode diminuir sua pegada de carbono, aumentar a renda da comunidade, reduzir a poluição, gerar novos empregos no entorno, trazer novos empreendimentos para o bairro e muito mais? A sua missão hoje é divulgar os benefícios da valorização do comércio local. Use o seu talento e crie um pôster ou post para as redes sociais, com 5 motivos para as pessoas comprarem das pessoas que conhecem. Comprar local é uma questão de consciência social. Espalhe seus posters pela comunidade ou use a hashtag Compre Local na internet. Então, aqui do lado tem um exemplozinho, 5 motivos para comprar no comércio local. Vocês vão produzir, vão me enviar esse material ou postar e me marcar, ok? Bem, gente, nosso conteúdo de hoje é equacionando reflorestamentos, tá? Como a gente fala sobre sustentabilidade, a gente vai equacionar a relação da sustentabilidade, ok? Você já ouviu falar em reflorestamento? Bom, gente, reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida pela força da natureza, incêndio, por exemplo. Ou ações humanas, né, que são as queimadas, exploração de madeira, expansão de áreas agrícolas. Vamos explorar um pouco mais? Os 2 tipos de reposição florestal. Bom, gente, aqui nós... Os 2 tipos de reposição florestal. Bom, aqui a gente tem 2 disponíveis, tá? Para mostrar para vocês. Que é a heterogênea, que é quando a reposição da vegetação nas áreas acontece com a utilização de diversas espécies e tem por finalidade a restituição de alguma função ecológica, como, por exemplo, a proteção de mananciais. A segunda são as homogêneas, que utiliza-se apenas uma espécie e normalmente atende a fins econômicos, como a produção de madeira para comercialização. Parece que eu estava puxando mais para o lado da ciência, né? Mas como a gente está trabalhando sustentabilidade, claro que a matemática vai entrar juntamente com a sustentabilidade, tá certo? Agora a gente vai explorar esse conceito em matemática, tá bom? Tenho certeza que você já ouviu essa palavra em outros contextos, área. Mas, professora, a área da minha casa, quando eu falo de área, gente, eu falo da parte interna, tá? Do meu ambiente, da parte ocupada, tá? Para calcular a área de um quadrado, ou seja, o quanto eu consigo preencher na figura, basta multiplicarmos lado vezes lado. Isso eu já falei com vocês também, né? Observe o quadrado ao lado. Ele possui 3 quadrados de lado. Então, a área é calculada da seguinte forma: 3 vezes 3. Por quê? Porque de um lado tem 3 quadradinhos e do outro também tem 3 quadradinhos, que vai dar 9. Ou seja, o nosso quadrado maior é formado por 9 quadradinhos menores.
Assim com números fica simples, né? Mas a gente pode fazer de uma outra forma também, tá bom? Pedro quer reflorestar um quintal no formato quadrado que possui 16 metros quadrados de área. Qual a medida dos lados desse quintal? Gente, se é um quadrado, os dois lados têm que ser iguais. Muito bem. E aí, para a gente calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado. Então, os dois lados vão ter que ser iguais. Professora, mas eu não sei calcular. A gente sabe quanto é a área total, não sabe? Que é 16. Pronto. Se a gente sabe que é lado vezes lado, então vai ser x vezes x, que é x ao quadrado, tá bom? X ao quadrado é 16. Mas, professora, e como é que eu resolvo isso? Lembra qual é o inverso da potência? A radiciação. Ou seja, eu vou encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 16. Vamos tentar? Se a gente fosse por tentativa, quanto que é 2 vezes 2? 4. Se a gente for por 3, 3 vezes 3, 9. E se a gente for para 4? 4 vezes 4, 16. Muito bem. Então, qual é o meu lado? 4, exatamente. O meu lado vai ser igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Agora é a sua vez, tá? Pedro, após o reflorestamento do seu quintal, resolveu ajudar o seu amigo Jorge a plantar novas árvores em um terreno retangular, como o da imagem ao lado. Eles sabem que para calcular a área de um terreno, basta multiplicar lado vezes lado. Pegue o seu diário de bordo e ajude Pedro e Jorge nos seguintes desafios. A área retangular do terreno é formada por duas figuras geométricas iguais. Quais são essas figuras aí, gente? 2 quadrados, muito bem. Então, vai ser 2x a minha base. E o meu lado só vai ter um quadrado. Então, vai ser 2x vezes x. Calculem aí. Agora é com vocês, vamos lá. Se o valor de x for substituído por 2, qual seria a área do terreno em metros quadrados? Calcule e responda em seu diário de bordo, tá bom? Lembrando que se esse x aí fosse igual a 2, qual seria a minha área? 3. Pedro e Jorge finalmente conseguiram calcular a área do terreno em 18 metros quadrados. Qual é o tamanho do lado, gente? Qual é o tamanho de cada lado aí? Calcule no seu diário de bordo. Se eles plantassem 3 mudas para cada 1 metro quadrado, quantas mudas seriam necessárias para esse terreno? Pronto, se vocês já fizeram uns cálculos, vocês vão perceber o problema de Pedro e Jorge. Isso é para estar registrado no diário de bordo de vocês, tá bom? Confere as respostas, vê se está coerente e confira tudo aí. O que tiver errado já vai corrigindo. Então foi isso, galerinha, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Como eu disse anteriormente, eu estou disponível, tá? Para tirar qualquer dúvida que existir. Façam todas as recomendações que eu passei durante o vídeo. E até a próxima aula.